feridas, me libertou de todas as mentiras, explodindo de energia sobre nosso novo dia, meu renovo na alegria, luz que me abraça, nunca se apaga, explodindo de energia sobre nosso novo dia, meu renovo na alegria, luz que me abraça, nunca se apaga. Tua luz em mim brilhou, queimando as mentiras e me libertou. Eu vivo pela graça que me alcançou. Pra sempre deu na luz que me abraça, nunca se apaga. Tua luz em mim brilhou, queimando as mentiras e me libertou. Eu vivo pela graça que me alcançou. Pra sempre deu na luz que me abraça, nunca se apaga. Aleluia! Glória a Deus, querido. Estamos aqui neste sábado, né? Excepcionalmente nessa série que nós estamos vivendo agora, ministrando aí 12 lives para você, semeando para 2021, e hoje é sábado. Nós estamos juntos aqui às 6 horas e 33 minutos para declarar o amor de Deus, para reafirmar a posição de Deus em nós, que é o primeiro lugar. Amém? Você que já chegou, vai chegando dando o seu glória a Deus, o seu aleluia, né? Que o Senhor esteja nos abençoando aí. Nós tivemos as nossas duas últimas lives, nós tivemos aí convidados muito especiais, né? E na live de hoje, você é o nosso convidado, nós queremos ver a sua participação, nós queremos ver o seu envolvimento nisso tudo que nós vamos viver hoje aqui, amém? Deus tem uma palavra para nós hoje, você crê nisso? Então, eu queria que você desse o seu glória a Deus, o seu aleluia, que você clicasse aí nesse botãozinho aí do gostei, do compartilhar, que você pudesse nos ajudar a disseminar esse vídeo para que, de fato, esse conteúdo possa alcançar o maior número de pessoas possível. Amém? Amém ou não amém? Dá um feedback também para mim aí com relação ao áudio, se está chegando legal para você e tudo, para a gente poder dar sequência aqui naquilo que nós temos para hoje. Amém? Amém ou não amém? Eu sei que algumas coisas a gente rotineiramente nós temos perguntado, né, em relação a essa questão aí da qualidade do áudio, tudo, e a gente, como diz, a gente fica subordinado a uma situação aí que é a questão tecnológica, né, tem muitas coisas que não estão no nosso controle, então nós precisamos sim da sua ajuda, do seu retorno aí, para que a gente possa fazer uma live de qualidade, uma live que vai atender você. Nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado e nós sabemos que o Senhor estará nos dando mais ainda. Amém? Amém ou não amém? Quero cumprimentar os irmãos que já chegaram aqui. Enquanto isso, você faz aí o que eu te pedi. Dá o seu like, compartilha, me dá um feedback aí rapidinho aí se tá chegando tudo legal, se o som tá bom, para que nós possamos aí avançar nesse conteúdo, né? Deus abençoe aí nosso querido irmão Ivair, né? Deus abençoe. Bom dia, amados, paz do Senhor. Também conosco a Doroteia, paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Marilene também está conosco. Bom dia, povo de Deus. Sabadou com Jesus, o Rei dos Reis. Aleluia. De fato, Deus é bom. Deus, Ele tem nos abençoado aí de uma forma tão especial, né? A Delaine também já está conosco. Bom dia. Aleluia, né? Glória a Deus. Obrigado aí pelos irmãos que estão falando que tá tudo ok, tá ótimo, som e vídeo, porque aí a gente fica mais tranquilo aí para avançar, tendo a certeza que você está recebendo aí bem, nos ouvindo bem, nos assistindo aí com qualidade, né? João Pereira Borba, né? João Borba, meu querido, Deus abençoe você, João Borba, que você seja aí muito abençoado, não só você, mas a Angélica, todos aí, né? Ontem nós
Mandamos um abraço aí para a Dirce, né? Ontem foi aniversário da Dirce também, a mãe da Angélica. Que Deus possa estar abençoando vocês todos os dias. Amém? A Cleide também já está conosco, né? Aleluia. Graça e paz a todos. Bom dia, povo abençoado do Senhor Jesus. Aleluia, né? Obrigado, queridos. A irmã Maria Dias também já está conosco. Deus abençoe, irmã Maria. Que Deus multiplique a bênção e o favor dele na vida da senhora. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero fazer alguns convites aqui, te dar algumas informações muito especiais, né? Hoje à noite, nós temos a nossa live dos jovens, né? Então, eu queria que você estivesse participando aí, que você se programasse para as 20 horas, você estar com os jovens aí, eles têm uma palavra poderosa, né? Para ministrar o seu coração nessa noite também. E amanhã, nós teremos o nosso culto Kids à tarde e também o nosso culto de celebração à noite, né, às 19 horas. E será um culto aí muito especial, né? É praticamente aí, é o penúltimo domingo aí, antes do ano novo. Então, nós estamos aí, ou seja, vivendo aí esses últimos momentos. Então, que você possa participar, que você esteja conosco aí em tudo isso que nós estamos programando. Amém? Nós vamos dar muitas informações especiais aí, nesse domingo aí, para que você possa se organizar para o final de ano. Aleluia, né? Elizabeth Silveira. Deus abençoe, Beth. Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus é bom. Aleluia. Querido, nós vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que esteja nos abençoando, pedindo ao Senhor que venha falar aos nossos corações, que nós possamos aí avançar naquilo que Deus preparou para nós, né? Nós estamos vivendo aí o nosso 9º dia, né? Aleluia. Deixa eu colocar aqui. É o nosso 9º dia. Na live de hoje, nós estaremos orando e consagrando o mês de setembro de 2021. E eu creio que será um mês de bênção, que será um mês de vitória, de mover de Deus na sua vida. E que você será transformado nesse tempo. Amém? A palavra que Deus tem para nós hoje é uma palavra muito especial, muito importante. Então, prepare seu coração, tenha expectativa naquilo que Deus estará ministrando aos nossos corações. Eu quero orar junto com você, pedindo aí a bênção de Deus para tudo que nós vamos viver nessa live, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, ó Deus, cada um que está participando conosco agora, Deus. Pai, essa live, ó Deus amado, esse tem sido um tempo de consagração ao Senhor. Nós estamos declarando, Deus amado, aqui todos os dias, às 6h33, que o Senhor é a prioridade nas nossas vidas. Pai, eu oro, Deus, pelos irmãos que estão ao vivo agora, participando conosco. Ó Deus, que o Senhor esteja, Deus amado, abençoando, suprindo as necessidades deles, trazendo, Deus, a palavra revelada, a palavra rema sobre eles, para que eles possam viver e desfrutar de tudo que o Senhor tem para eles. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estarão assistindo esse vídeo, ó Deus amado, ao longo desse dia. Ó Deus, que a tua palavra os alcance também. E também aqueles que estarão, ó Deus, passando por essa live. Ó Deus, mesmo que a pessoa tenha entrado aqui apenas por alguns segundos, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja abençoando essas vidas. Pai, nós oramos ainda e nos colocamos na brecha, Deus, para abençoar a vida de tantas pessoas, tantas quantas o Senhor mandar, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, que a tua palavra possa alcançar lugar no coração dos teus filhos e que eles possam, ó Deus, desfrutar do teu favor, desfrutar da tua bênção, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar nessa manhã, Deus, em gratidão por aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, eu quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã, uma palavra de vida, de esperança, uma palavra aí que pode, sem dúvida alguma, abençoar a sua vida e te ajudar a se posicionar naquilo que Deus tem preparado para você. Nosso tema hoje é filhos, não servos. Eu quero, na verdade, entender que, olha, essas duas palavras, essas duas categorias de pessoas, para nós que servimos ao Senhor Jesus, elas estão sempre assim, nós estamos lidando com isso o tempo todo, né? É verdade, nós somos servos de Deus, mas acima de ser servos, ou seja, existe algo que nós somos além disso. Nós somos, na verdade, ou seja, filhos dele. E eu quero, na verdade,
trazer uma palavra para você, trazer clareza ao seu coração. Talvez você pense assim, pastor, mas isso eu já sei, já é uma coisa simples. Querido, eu creio que Deus tem uma revelação poderosa para você hoje. E se você abrir o seu coração, Deus vai estar entregando para você algo novo nessa manhã. A palavra de Deus diz que ela é nova a cada dia, né? Então, ou seja, eu creio, eu tenho clareza no meu espírito que Deus estará abençoando a sua vida nessa manhã. Filhos e não servos. E eu quero ilustrar esse conteúdo, né, trazendo, na verdade, a parábola do filho pródigo, que é também um dos textos aí mais conhecidos, um dos textos em que nós, na verdade, nos debruçamos com eles e nós conhecemos, às vezes, de trás para frente, de frente para trás, mas é impressionante. Hoje pela manhã, enquanto eu estudava aqui para ministrar o seu coração, Deus falou ao meu coração poderosamente nesse texto e eu quero compartilhar com você. Na verdade, não a história toda, mas eu quero enfocar, na verdade, a partir do momento em que o filho voltou. Né? O que nós precisamos compreender nessa manhã? Quando o filho pródigo ele voltou para casa, a gente percebe o seguinte, a história nos mostra que o pai dele presenteou ele com 3 coisas. E essas 3 coisas, esses 3 presentes que o pai entregou ao filho pródigo, isso representa para nós algo muito especial como filhos de Deus. Entenda? Ou seja, nós precisamos compreender que o pai nos deu, ou seja, o privilégio de sermos não apenas servos, mas de sermos filhos. A gente sabe que o filho pródigo decidiu voltar para casa, porque quando ele caiu em si, ele entendeu de fato, ou seja, e na mentalidade natural dele, ou seja, na melhor das intenções, ele imaginou que voltando para casa, mas sendo tratado como servo, aquilo seria o suficiente. Aquilo talvez poderia, seja, ele seria mais aceito por causa daquilo. E a gente percebe que isso, na verdade, ela traz para ele assim um sentimento e uma atitude, uma posição de limitação. Agora, quando a gente olha para isso, a gente precisa ter clareza de algumas coisas. É evidente, querido, que todos nós somos filhos de Deus, mas também somos servos. Nós servimos ao Senhor e os apóstolos, eles se apresentam como servos do Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o Senhor, o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele assumiu uma forma de servo e serviu até a morte. Então eu quero que você entenda, na verdade, que servir é uma bênção. Mas olha, existe algo que está acima disso. Há muita glória quando os filhos de Deus, eles decidem servir, quando eles se posicionam, na verdade, para viver uma vida dedicada ao servir. Mas é muito triste, é terrível, é uma tragédia, na verdade, quando nós percebemos que filhos amados do Senhor, eles começam a querer ser tratados como servos, para justificar, na verdade, a sua posição e a sua atitude, muitas das vezes, de quê? De pecado. Na verdade, ou seja, a posição do filho pródigo, ele cai em si, ele se arrepende, mas ele se posiciona ainda de uma maneira natural, de uma maneira assim um tanto quanto legalista, entendendo, na verdade, que por causa do comportamento dele, o mais justo seria ele ser tratado como servo e não como filho. Entendendo, ou seja, os erros, as falhas e tudo. E o que acontece? Essa mentalidade continua presente nos nossos dias. Muitas das vezes as pessoas elas vivem a sua vida com essa limitação, entendendo o seguinte, olha, por causa dos meus deslizes, por causa dos meus problemas, e por causa disso, eu vou viver como servo na casa de Deus, eu vou estar aqui, mas, ou seja, eu não quero altas posições, por quê? Porque eu não tenho direito disso, meu comportamento não condiz com isso. Mas nessa manhã, eu quero dizer para você que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos por quê? Porque nós somos gerados. Nós somos gerados nele não por causa do nosso comportamento. O nosso comportamento, na verdade, ou seja, ele tem o seu valor, a gente precisa entender, ou seja, e nos posicionar adequadamente, entendendo que o resultado dos nossos comportamentos errados são crenças erradas que foram colocadas dentro de nós. Mas isso nós já falamos, eu quero avançar um pouco mais para que você possa entender aquilo que Deus tem para você nessa manhã. Os 3 presentes que o pai deu ao filho pródigo, eles são, na verdade, ou seja, no seu regresso,
eles são aquilo que Deus, na verdade, entrega para todos os seus filhos. Esses 3 presentes que foram entregues ao filho pródigo são presentes que o Pai também entrega para nós. E eu quero tomar o texto da palavra de Deus, quero ler com você, né? Eu não vou projetar aqui, mas eu gostaria, talvez você está com a sua Bíblia aí, que você abrisse aí Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, e eu quero ler a partir do verso de número 17, que diz o seguinte: Então, caindo em si, disse o filho pródigo, né, o filho: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho, chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O que nessa expressão, nesse discurso que o filho pródigo preparou aqui para falar ao seu pai, o que esse discurso, o que a fala dele demonstra? A Bíblia diz, na verdade, que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E a visão daquele garoto era que, na verdade, o quê? Ele não era bom o suficiente para ser filho. E por isso ele queria ser tratado como pai, como servo. Ou seja, o fato dele ter desperdiçado toda a sua herança, dele ter, ou seja, aquilo que ele recebeu da parte de Deus, ele ter desperdiçado, ele entendia na visão dele que aquele comportamento desqualificava ele. Agora, a palavra de Deus diz que quando ele vinha de longe, quando o seu pai avistou e que ele conheceu, ele percebeu que era ele, o que o pai fez? O pai não ficou naquela posição assim, de esperar o filho chegar e falar assim: eu falei que você ia voltar, tá vendo? Tá vendo o que aconteceu? Eu te avisei. Não. Quando o pai percebe que é o filho, quando o pai enxerga o filho, ele corre, ele abraça o filho, ele beija o filho, ele recebe o filho gostoso. O pai, querido, na verdade, nem esperou o filho, ou seja, terminar o discurso dele, terminar o discurso que ele começou, que ele ensaiou. Eu imagino que, às vezes, ao longo do caminho, ele foi pensando assim: não, quando eu chegar lá eu vou falar isso, depois eu vou fazer aquilo outro, depois eu vou fazer isso, e no final das contas vai dar tudo certo. Meu pai é um homem bom, um homem de coração bom, eu tenho certeza que ele vai me dar um lugarzinho lá junto com os empregados. Na verdade, o que a gente não percebe é que o filho não conhecia o pai e que o filho, na verdade, ele não tinha uma revelação adequada do pai e ele estava medindo o pai, avaliando o pai com base nele mesmo, com base, ou seja, na atitude dele, com base, ou seja, naquilo que ele achava ser o certo. E isso mostra para nós que muitas das vezes o nosso relacionamento com Deus ele é limitado, é porque, na verdade, nós nos relacionamos com Deus com base naquilo que nós somos, com base naquilo, ou seja, no nosso senso de justiça. E muitas das vezes nós não recebemos de Deus, nós não desfrutamos de Deus, porque nós estamos achando que Deus, ele nos mede da mesma forma como nós medimos as pessoas, que Deus nos enxerga com a mesma visão limitada que nós temos a nosso respeito. E esse texto mostra para nós que Deus ele não nos vê, Deus não vê como o homem vê. Deus olha diferente, o olhar de Deus para mim e para você não é igual ao seu olhar natural, porque o seu olhar natural ele é influenciado pela sua perspectiva natural, por aquilo que você está vivendo, pelas suas emoções, pela sua natureza pecaminosa. Deus ele nos vê de uma forma diferente, e o texto nos mostra, no verso 22, que o pai nem esperou, ele acabou de falar. Imediatamente o pai disse aos seus servos, verso 22, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Também trazei e matai um novilho cevado. Querido, percebe que o pai, na verdade, ouve o que o filho diz? E eu costumo, sempre que eu me vejo nesse texto aqui, sempre que eu olho para esse texto, eu percebo que às vezes esse é o contexto das nossas orações ao Senhor. Muitas das vezes nós oramos e nós pedimos ao Senhor, e graças a Deus que Deus, ele ouve todas as nossas orações, mas tem muitas orações que ele não considera.
Ele não considera por quê? Porque essas orações, elas estão carregadas da nossa humanidade, da naturalidade, carregadas muitas das vezes de incredulidade, de limitação de fé. Às vezes a gente está precisando de alguma coisa, nós estamos clamando e a gente olha e fala assim: ah, Deus, se for da tua vontade, me abençoa. Querido, presta atenção, a vontade de Deus é te abençoar. E na verdade Ele já te abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, ou seja, a vontade de Deus é te abençoar. Então você não precisa, na verdade, dizer e orar para o Senhor assim: ah, Deus, se for a tua vontade. Como se diz assim, se lamuriando, se depreciando. E é evidente que o contrário disso também é um disparate, né? Ou seja, ah, Deus, o Senhor tem que fazer isso. Não. Ou seja, nem tanto lá, nem tanto cá, nem excesso de humildade, nem excesso de piedade, que é um orgulho disfarçado, nem, na verdade, ou seja, um excesso de falta de respeito, de falta de senso de se posicionar no lugar certo. Querido, Ele é o nosso Pai, e porque Ele é o nosso Pai, Ele já te abençoou. O que você tem que fazer, querido? Você tem direito à herança, você tem que tomar posse da herança. No tempo certo, a herança será liberada a você, e sendo liberada a você, você precisa tomar posse disso. Ou seja, na verdade, você precisa entender que Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar, Deus já te abençoou. E nessa manhã, esses 3 presentes que nós vamos abordar aqui demonstram, na verdade, a bênção de Deus manifesta na sua vida, que precisa ser trazida à prática. Tenha bem claro na sua mente, querido, que cada presente que o Pai deu, Ele somente dá isso aos filhos e não aos servos. Aqui está uma diferença. Na verdade, ou seja, esses presentes que o pai chamou, ele ordenou aos servos que fossem buscar, mas os servos, na verdade, foram buscar para o filho. Ou seja, é algo que distingue aquele que é servo daquele que é filho. Você, na verdade, querido, como filho de Deus, você serve a Ele, mas você não é apenas servo. Você é filho amado de Deus. Você pode declarar isso, você pode escrever isso aí no comentário, no chat, dizendo o seguinte: olha, aleluia, eu sou filho amado de Deus. Isso é uma bênção. Ou seja, o fato de você ser filho amado de Deus te garante, na verdade, esses 3 presentes. Olha o que a Bíblia diz, que enquanto são pequenos os filhos não têm direito, não diferem muito do escravo, mas a seu tempo eles se apropriarão da herança. Então, ou seja, nós precisamos amadurecer no Senhor e entender que, de fato, Deus está nos formando para viver como filhos dele, para representá-lo neste mundo e viver a vida que ele tem para nós. João, no capítulo 8, verso 35, diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Para sempre. Percebe uma coisa, Deus, na verdade, ou seja, todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus, e Deus usa para exercer a sua autoridade, o seu serviço, inúmeras coisas. Quando a gente olha, por exemplo, de Balaão, nós vamos entender que naquele dia lá, com Balaão, ou seja, a mula serviu ao Senhor. Serviu como? Entregando uma mensagem para o profeta. Olha, Deus, na verdade, Ele usa muitas das vezes o ímpio para nos abençoar, Ele usa o ímpio para nos mostrar o caminho, mas o que? São pessoas que estão servindo a Deus, estão servindo, ou seja, por causa da autoridade de Deus, mas elas não têm um relacionamento de intimidade, eles não são filhos. Eles não ficarão para sempre na casa. Quem é que ficará para sempre na casa, que desfrutará da intimidade do Pai? São os filhos. Gálatas capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é o senhor de tudo. E na verdade, ou seja, quando você percebe, às vezes, talvez não seja a realidade da sua casa, mas quando você assiste assim, esses filmes, você vê que tem uma figura chamada ali de governanta. A governanta da casa, ela dá as ordens para a casa. E aí o que acontece? Às vezes o herdeiro, a criança, o filho, ele está sendo ali formado, ele está sendo trabalhado para quando ele crescer, alcançar a idade, assumir a posição dele.
Mas, ou seja, enquanto isso, ele é o rei, mas o que acontece? Ele está sendo guiado, tutoriado por outros. Mas quando ele assumir a posição de maturidade, ele vai assumir o controle das coisas, por quê? Porque ele é filho. E, na verdade, muitas vezes você não percebe que você não tem o controle da situação, você não tem, ou seja, o controle da situação no seu trabalho, na sua família, nas situações em que você está envolvido, tão somente por quê? Porque você ainda é um filho amado de Deus, mas é um filho amado que é imaturo. E por ser imaturo, talvez a sua experiência com Deus não difere em nada do servo. Mas Deus está te chamando nessa manhã para fazer o quê? Para amadurecer nele, para ter novas experiências com ele, para avançar, para subir um degrau a mais. Por quê? Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Querido, 2021 precisa ser um ano em que eu vou amadurecer, que eu já entendi que eu sou filho amado, mas eu preciso, na verdade, me posicionar em Deus. Eu preciso ter consciência desses presentes que Deus me deu e usá-los de verdade. Eu preciso, na verdade, que você entenda que Deus, na verdade, Ele quer abençoar a sua vida. Ou seja, muitas das vezes, na visão daquele garoto, deixa eu voltar aqui, isso. Na visão daquele garoto, ele não era bom o suficiente para ser filho. Por isso ele queria ser tratado como servo. E o que nós precisamos... Deixa eu voltar aqui. Aleluia. Essa realidade é a realidade que as pessoas muitas das vezes vivem e insistem em continuar vivendo dessa forma. Muitos pensam que, na verdade, não são dignos de serem chamados filhos, mas, na verdade, você é filho. E isso não pode ser alterado pelo seu comportamento. A palavra de Deus, ela diz para nós, querido, nós temos clareza nisso, que, na verdade, ou seja, nós somos feitos, nós recebemos Jesus como nosso Salvador, e por termos recebido Ele como nosso Salvador, o que acontece? Nós recebemos de fato, ou seja, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então você precisa ter bem claro na sua mente que cada presente, querido, que o Pai entregou para o Filho nesse dia, são presentes que na verdade são dados para nós que somos filhos. E eu te pergunto, nós já lemos o texto, que presentes foram esses? Você consegue escrever aí que presentes foram esses? Quais foram os 3 presentes que o pai mandou que buscassem para que pudessem entregar para o seu filho? Escreve aí para nós, vamos lá. Se você está atento mesmo, vamos ver se você está ligado. Querido, o pai mandou, vou ler de novo o texto. Lucas 15, 22. Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho. Quais foram os presentes? Vestes novas, um anel e sandálias. O que a gente precisa entender e avançar nesse sentido? O Senhor, ele diz, na verdade, lá em João 15, no capítulo, verso 15, ele diz o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tenho-vos dado a conhecer. Querido, você, na verdade, nessa manhã precisa entender que você precisa subir um degrau. Você precisa, na verdade, o ano de 2021 vai ser um ano de crescimento para você, vai ser um ano de avanço para você tomar a sua posição. As vestes de justiça, as vestes que ele recebeu, na verdade são vestes de justiça. A primeira coisa que o pai dá ao filho são vestes de justiça, ou seja, Deus me deu vestes de justiça. Isaías capítulo 61, verso 10 diz o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu num manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Esse manto da justiça,
querido, representa, na verdade, a sua nova posição em Deus, a sua nova posição diante de Deus. A Bíblia fala que nós recebemos o dom da justiça. A nossa justiça, ela não é o resultado de boas obras ou de bom comportamento, mas é algo que recebemos por fé. É a justiça do próprio Senhor Jesus que foi colocada em nós. Você, querido, é justo não porque tem tentado conquistar essa posição, mas porque recebeu essa posição de graça. Aqui é que está a chave, na verdade, para a gente avançar e para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus. A fé que nós recebemos de Deus, o dom da justiça. Eu entendo, na verdade, que muitos dos nossos hoje, depois de tanto falar sobre a graça, de tanto ministrar sobre a palavra, eu creio que muitos dos irmãos, se a gente pergunta, como que nós recebemos isso? Como nós recebemos? Ou seja, você é justo porque tem tentado conquistar a posição ou porque recebeu a graça de Deus? Se eu te perguntar assim, mas você é justo porque você conquista essa justiça ou porque você recebe de graça isso? Por causa de ter ouvido a palavra, muitas das vezes, eu creio que a maioria dos irmãos responderia que recebeu de graça. Mas, infelizmente, alguns sabem que recebeu de graça, mas ainda vivem como se ainda tivessem que conquistá-la. Essa, na verdade, é uma limitação que nós percebemos que Satanás coloca, ou tenta, na verdade, limitar o seu entendimento para você não avançar e você não receber aquilo que Deus tem para você. O dom da justiça você recebeu de graça. Deus te deu, por meio da fé, você precisa tomar posse disso, ou seja, eu sou justo por meio de Cristo Jesus. Não é o meu comportamento que me justifica, eu sou justificado por meio de Cristo. O filho pródigo, querido, ele não havia feito nada para ganhar esses 3 presentes. Pelo contrário, ele, na verdade, não merecia. Mas o que o pai fez? Olha o que ele diz para o pai. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele disse, olha, eu já não sou digno. Isso significa... Quando ele diz, eu já não sou digno. Sabe o que isso quer dizer? É porque em algum momento da vida dele, ele pensava que era digno. E a ruína dele foi exatamente essa. Foi, na verdade, pensar, que por causa daquilo que ele fazia, ou que ele era, ou que ele podia, ele era digno de alguma coisa. E eu quero dizer que, infelizmente, muitos ainda vivem com essa mentalidade. Pensam que são dignos de serem tratados como filhos e baseiam o seu relacionamento com Deus com base no quê? No merecimento. E aí eles falam assim, quando eles acertam, eles acham, eu sou digno, ô legalista. Os fariseus, no tempo de Jesus, eles achavam que por causa que procuravam cumprir a lei, eles eram dignos. Mas eles não eram, por quê? Porque nem aquilo que eles tentavam fazer, eles davam conta. Então, ou seja, não é na nossa força, não é na nossa dedicação que nós vamos conseguir. Nós precisamos compreender que, querido, você precisa receber essa boa notícia. Hoje, no seu coração, você nunca será digno. Pastor, mas e aí, o que eu faço? Não, você não será digno. Você foi feito digno. Você foi feito digno. Mas feito digno por quê? Por causa daquilo que você recebeu de Cristo, o dom da justiça. Você nunca será justo pelo seu comportamento, pela sua maneira de agir. Você sempre vai falhar. Você sempre vai ter dificuldade. Você sempre vai se encontrar em falta em alguma área. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que ninguém conseguiu cumprir a justiça da lei, a não ser Jesus Cristo. E por que ele cumpriu? Ele cumpriu a lei para que eu não tivesse que cumprir. E na verdade, ou seja, quando o Pai olha para mim, ele vê em mim o quê? A justiça de Cristo. E essa é a razão, na verdade, que nós somos chamados filhos. Nós recebemos a justiça de Deus. Davi, ele declarou que ser bem-aventurado o homem que ama, o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Deus, ele atribui nas nossas vidas justiça, apesar daquilo que nós somos. Romanos capítulo 4, versos 6 e 8 diz o seguinte: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas
e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos, no mesmo capítulo, os versos 23 e 24, diz o seguinte: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado, que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, o Senhor. A palavra, na verdade, nos mostra claramente que o dom da justiça nos é dado por Deus, independente das nossas obras. Você precisa olhar para a sua vida e declarar na sua vida: olha, eu recebi o dom da justiça. Eu recebi, na verdade, tomar posse desse presente de Deus. São vestes de justiça. É o manto da justiça que precisa cobrir a sua vida. Você está coberto de justiça. Entende isso? A presença de Deus, a palavra de Deus nos garante isso. O Senhor nos cobriu de justiça. E quando Deus olha para nós, o julgamento que Deus faz em relação a nós é o quê? Você é justo. Por quê? Porque você está coberto da justiça. A justiça cobre a sua vida, cobre os seus pecados, cobre as suas limitações e te faz justo. O segundo presente que ele recebeu, na verdade, foi o anel de autoridade. Os 3 presentes dados pelo pai ao filho pródigo representam coisas que recebemos de Deus hoje como filhos e não servos. O segundo presente que o pai deu ao filho foi um anel, e esse anel representa o quê? Autoridade. Enquanto as vestes simbolizam a justificação, o anel representa a autoridade do filho. Assim como a justificação, a autoridade não é dada, ou seja, nos é dada pela graça, mediante a fé. Ou seja, nós precisamos crer que, de fato, nós recebemos essa autoridade da parte de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 41, verso 42, nós encontramos a história de José. E o que a Bíblia nos mostra? Que então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. E fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. O que Faraó estava dando a José representava, na verdade, que Faraó estava transferindo para José a autoridade que lhe era investida. Lá em Esther, no capítulo 8, verso 8, a gente encontra também o seguinte: escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e quem com seu anel se selam, não se pode revogar. Ou seja, por quê? É autoridade. E, na verdade, nós estamos falando aqui de exemplos de autoridades naturais, mas a autoridade de Deus está muito acima disso. Baseado nesses textos, nós vamos ver o quê? Que o anel representa o quê? A autoridade. Naqueles dias, o anel tinha uma função parecida com o que a gente poderia dizer hoje, o quê? Com os nossos cartões de crédito. O anel era como um cartão de crédito. E se o filho quisesse comprar algo, o que ele precisaria fazer? Ele precisava carimbar com o selo do anel que o seu pai mandava. E mandava cobrar a fatura de quem? Do pai. É como se o pai tivesse dado para o filho um cartão lá Infinity. Um cartão Infinity ao filho. Que ele acabara de gastar com parte dos seus bens dissolutamente. E a gente fala assim, mas o pai te deu dinheiro, você foi lá e gastou, e agora ele está te dando autoridade de novo? Ou seja, você desperdiçou tudo e agora o pai ainda vai confiar em você? Por que o pai faz isso? Porque ele nos ama. A gente precisa, na verdade, a gente precisa compreender que a vontade de Deus é te abençoar. E às vezes, ou seja, as falhas que você comete fazem parte do processo. Mas a Bíblia diz que aquele que se arrepende alcança misericórdia. E não tem jeito. Ela virou assim na maior simplicidade, na maior tranquilidade. E a Melina virou e falou assim: papai, passa o cartão. Na cabeça dela,
O cartão é uma autoridade ilimitada, que eu passo lá e eu compro o que eu quiser, basta passar. Entende? Na verdade, ou seja, é evidente que a autoridade do pai, ela é liberada ao filho, mas o pai quer que a gente faça o quê? Que a gente amadureça para que a gente possa usar essa autoridade com responsabilidade, da maneira certa. Mas como que nós vamos aprender a fazer isso? É fazendo, é errando e acertando, é vivendo, ou seja, aquilo que Deus tem para nós, é nos posicionando da maneira certa. A autoridade, ela é diferente de poder. Por causa da sua autoridade, presta bem atenção, por causa da autoridade, ou seja, da autoridade que é imposta a um oficial militar, ele pode parar na frente dele uma carreta e mandar ela ficar o quê? Fica parado. Mas se você compara o poder, a força, o poder que tem a carreta e o policial, você vai perceber o quê? A carreta tem muito mais poder, mas a autoridade que o policial tem faz com que o poder seja submetido à autoridade. O que você precisa entender? O pai te deu autoridade. A carreta, ela tem poder, mas é o policial que tem autoridade. Então, na verdade, você precisa compreender que Deus está nos dando uma coisa que está acima de todo poder, que é a autoridade sobre todas as coisas. Marcos capítulo 1, verso 22, diz que as pessoas se maravilhavam do ensino de Jesus porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Em Romanos 13, verso 1, vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus diz que toda autoridade ela é delegada por Deus, ou seja, toda autoridade ela procede de Deus. É o Pai que nos dá autoridade. O pai delegou, quando o pai estava devolvendo para o filho, trazendo para o filho, colocando no dedo do filho um anel, o pai estava fazendo o quê? O pai estava delegando novamente a autoridade ao filho que havia sido rebelde. Por causa disso, nós precisamos andar em humildade, pois em nós mesmos não temos autoridade alguma. A nossa autoridade procede do Pai. É a gente entender o seguinte, a gente não merece, mas Deus nos deu, e porque Deus nos deu de graça, nós precisamos ser responsáveis por isso. E por último, nós recebemos de Deus vestes de justiça, o anel de autoridade, e por último, o sapato da aliança. Você pode dizer isso? Eu recebi vestes de justiça. Por causa disso eu sou justo. Eu recebi de Deus o anel da autoridade. Então eu tenho autoridade para cumprir, para fazer aquilo que Deus estabeleceu para eu poder fazer. E por último, o sapato da aliança. O terceiro presente que o pai dá ao filho pródigo foram as sandálias para os pés. Agora, o que as sandálias ou os sapatos representam na palavra de Deus? Na palavra de Deus, sapatos e sandálias representam direitos. Direitos. O pai estava dando para o filho os seus direitos como filho, estava devolvendo para o filho aquilo que ele tinha perdido. Quando o filho saiu de casa, o filho saiu com riquezas, com dinheiro, mas o filho estava abrindo mão do poder de ser filho. E olha que eu e você recebemos o poder, o direito de nos tornarmos filhos de Deus. O filho trocou o direito de estar em casa com o pai, de usar a autoridade do pai, de viver na presença do pai, para viver a sua vida do jeito que ele queria. E por causa disso ele perdeu isso. E agora aquilo que ele perdeu, aquilo que ele foi, na verdade, muitas das vezes, isso acontece nas nossas vidas, nós perdemos, mas nós somos induzidos pelo inimigo a perder. E é isso que nós chamamos que muitas vezes o diabo ele nos rouba. Querido, o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. E talvez a realidade que você tem experimentado até hoje é uma realidade de alguém que foi roubado, de alguém que foi induzido a errar, de alguém que foi induzido a desperdiçar aquilo que recebeu de Deus. Talvez, ou seja, você olhe para você e pense assim, mas eu não sou digno. Eu não sou digno, querido, você é digno. Por quê? Porque a justiça de Cristo está na sua vida. Talvez você fale assim, mas eu não tenho autoridade para fazer isso. Tem, por quê? Porque Deus colocou no seu dedo um anel novo, um anel que representa a autoridade dele. Mas o terceiro presente fala dos nossos direitos.
ou seja, daquilo que nós recebemos de Deus. A atitude oposta a tirar os sapatos tem o sentido de abrir mão dos direitos. Na Bíblia tem uma história de um homem chamado Boaz. E Boaz, ele é o redentor da vida de Ruth. Eu não vou entrar na história a fundo, mas há um detalhe importante nessa história. É que existia alguém que era, ou seja, que estava na frente de Boaz no direito de redentor. Ou seja, existia um parente mais próximo que poderia, na verdade, redimir a Ruth, teria o direito de casar com a Ruth. E aí o que acontece? O Boaz entende isso e o Boaz, ele age conforme isso. Antes de poder se casar com Ruth, ele teve que conversar com esse parente mais próximo para saber se ele poderia, ou seja, se esse parente abria mão do direito de remidor. E aqui, olha o que diz a palavra. Ruth, capítulo 4, versos 7 e 8. Este era, outrora, o costume de Israel. Quanto aos resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, e assim confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Quando ele tirou o calçado, o que ele estava fazendo? Ele estava tirando o direito dele e dando para o Boaz poder casar. Ou seja, quando aquele remidor tirou o seu sapato, ele abriu mão dos seus direitos. E agora, o Boaz tinha o direito de casar com Ruth. Mas antes dele receber esse direito, o outro teve que abrir mão desse direito. É o sinal, na verdade, que ele fez para renunciar. Foi tirar o sapato. Eu quero avançar um pouquinho com você nesse conceito ainda. Em Deuteronômio, lá está a lei do remidor. Quando um homem não queria redimir o seu irmão, ele ficava conhecido como descalçado. Ou seja, aquele que não honrou a aliança e abriu mão dos seus direitos. Por que o filho pródigo, ele volta para casa sem calçados? Com a vida destruída, ele volta descalços. Por quê? Porque quando ele sai de casa, ele estava abrindo mão dos seus direitos. Ele estava deliberadamente abrindo mão dos seus direitos. E aí o que acontece? Para viver a vida por conta e risco dele. Olha o que diz Deuteronômio. Porém, se um homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta. Aos anciões e dirá, meu cunhado recusa suscitar seu irmão, nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciões da cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir em dizer que não quero me casar com ela, então a sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciões. E ele lhes descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e lhe protestará e dirá, assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel, casa do descalçado. Na lei, quando um casal, ou seja, um marido morria e deixava a esposa sem filhos, o irmão desse marido, ele tinha que, na verdade, suscitar filhos ao seu irmão. Então, ele tinha que tomar a sua cunhada e ter um filho com ela. Para quê? Para que o nome do seu irmão não desaparecesse da linhagem de Israel. Essa era a lei. Então, ou seja, o fato, aquele que não cumpria isso, eles faziam o quê? Aquele que abria mão do direito de fazer isso, ele era tido como descalçado, era motivo de desonra. Agora, é interessante a gente avançar um pouquinho mais e perceber que o sentido sobre sapatos na Bíblia é interessante. Porque em Êxodo capítulo 3, nós lemos sobre o dia em que o Senhor... Deixa eu voltar. Êxodo capítulo 3. Cadê?
Nós lemos o dia que o Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente. E qual foi a primeira ordem que Deus deu a Moisés? Tire as sandálias dos seus pés. Olha que interessante. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver a Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias do teu pé, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando Moisés tira as sandálias, ele estava dizendo o seguinte: eu não tenho direito nenhum de estar aqui. Para Moisés, a palavra foi: não te chegues para cá. Mas para nós hoje, é que nós possamos chegar com ousadia no Santo dos Santos. A palavra de Deus, ela na verdade, por que nós temos isso? Porque Deus abriu um novo caminho por meio de Jesus Cristo. Por causa de Cristo, esse novo caminho foi aberto para nós e nós temos liberdade de entrar no Santo dos Santos com autoridade, com ousadia. Ou seja, nós temos esse direito garantido aonde? Na nova aliança. Quando o filho recebe os sapatos novos, isso significa que os seus direitos de filho estão sendo o quê? Restaurados. Então, querido, entenda uma coisa: se você é filho, você tem direitos. Você tem os direitos que o pai colocou sobre a sua vida. Desses 3 presentes, o pai diz, ou seja, ele dá os presentes. Depois desses 3 presentes, o que é que o pai diz? É hora da festa. Querido, o que é que você precisa entender nessa manhã? Eu não tenho tempo de avançar mais. Nós já ultrapassamos o nosso período aqui. Mas o que é que eu quero que você entenda? Deus, ele te deu vestes de justiça, um anel de autoridade e sapatos de aliança, que falam dos direitos que você tem para com ele. Deus quer mudar a realidade da sua vida e para isso é necessário que você entenda esses presentes e que você faça o quê? Presente, querido, o que a gente faz com presente? Presente a gente recebe. Deus está te entregando isso nessa manhã, restaurando, ou seja, a sua autoridade, restaurando os seus direitos, trazendo você para o lugar que ele te chamou, que é um lugar de filho amado de Deus. Talvez você olhe para a sua realidade hoje e você tenha se limitado demais por causa disso. Mas entenda uma coisa: você é filho amado de Deus. Talvez seja necessário você cair em si, se arrepender dos seus pecados e, na verdade, buscar em Deus força necessária para abandonar os comportamentos errados, as atitudes erradas, mas é entender o seguinte: com a força que Cristo te dá, você pode todas as coisas. Qual a mudança na sua vida não começa no comportamento, começa dentro. Começa você entendendo que é filho. Começa você entendendo que a justiça de Cristo está sobre a sua vida, que você tem autoridade de filho e que você, na verdade, tem uma aliança com Deus. Essa é a vontade de Deus. E quando você entende isso, ou seja, é hora da festa, é hora de celebrar a vida. Que 2021 pode ser um ano de celebração para você, se você entender, receber esses presentes e viver a vida que Deus tem para você. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar neste momento por homens e mulheres que estão vivendo a sua vida e que entendem que foram assaltados, que foram roubados, que foram induzidos ao erro e por causa disso abriram mão da justiça, abriram mão, na verdade, ou seja, das suas vestes de justiça, do seu anel de autoridade, dos seus sapatos de aliança. E, na verdade, estão vivendo aí, ou seja, como pessoas que são acusadas, pessoas que vivem debaixo de grande acusação, pessoas que não têm poder, não têm autoridade para realizar nada, vivem como fracassados e estão descalçados. Queridos, essa é a figura, na verdade, que muitas das vezes nós nos encontramos. Mas a vontade do Pai nessa manhã é abraçar você como um Pai amoroso e restaurar todas essas coisas. Eu quero orar por você neste tempo. Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, nesse 9º dia, estamos orando, Deus, pelo mês de setembro, mas nós queremos declarar que o ano, Deus amado, de 2021 será um ano, Deus, em que nós teremos as nossas posições restauradas,
Eu oro em nome de Jesus, ó Deus, para que os teus filhos tenham a revelação da parte do Senhor, ó Deus, daquilo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, eu oro, ó Deus, por homens e mulheres que foram levados ao engano, Deus amado, e se afastaram, ó Deus, do Pai. Mas nessa manhã estão entendendo, Deus amado, que a vontade do Pai é trazê-los de volta, é recebê-los gostoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro para que homens e mulheres sejam agora, Deus, revestidos desse manto da justiça, que eles possam, ó Deus, ter colocado nos seus dedos, ó Deus, o anel da justiça. Ó Deus, em nome de Jesus, o anel da autoridade. Ó Deus, e que seus pés sejam calçados agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, ó Deus, e declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Que eles possam desfrutar, Deus, das bênçãos da nova aliança, Pai. Em nome de Jesus. E que eles possam entrar com autoridade no Santo dos Santos, ó Deus. Pai, que nós possamos viver essa realidade, ó Deus amado, plenamente. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, ó Deus, pela vida dos teus filhos. Que haja nessa manhã um romper do Senhor. Que haja nessa manhã um avanço da parte do Senhor, ó Deus. E que eles possam desfrutar, ó Deus, das bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem para eles. Que eles recebam esses presentes, ó Deus, de graça, da bondosa mão do Senhor, e possam viver aquilo que Deus planejou para cada um deles. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, querido. Você foi abençoado nessa manhã, querido? Eu queria te pedir que você desse o seu like aí, que você compartilhasse para que outras pessoas pudessem receber. Se você está chegando na live agora e não conseguiu ouvir toda a palavra, quando terminar, volta lá e ouve tudo, porque Deus vai trazer coisas poderosas sobre a sua vida. Eu quero orar pelo seu pedido pessoal. Quero orar, ou seja, talvez você tenha hoje necessidades pessoais e eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida. Então, querido, coloca aí nos comentários, no chat aí, coloca o seu pedido de oração e nós vamos orar por você. Nós vamos ministrar bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou interagir aqui com os irmãos, para te dar um tempinho aí, bem rapidinho mesmo, coloca aí o seu pedido de oração bem rapidinho, porque nós precisamos terminar nossa live aqui já, né? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe aí aqueles que eu não falei ainda, né? Deus abençoe você, Rosária Oliveira. Deus abençoe sua vida poderosamente. Sempre bom ter você conosco aqui, viu? Continua firme conosco aí, vai ser bênção, né? A Doroteia está conosco, amém. Deus é maravilhoso, está dizendo a Cleide. Que palavra abençoadora. Aleluia. A Beth está pedindo oração. Peço oração pela minha família e para que renova as minhas forças e disposição. Em nome de Jesus, Beth. Deus vai renovar aquilo que o Senhor tem para você. Deus vai renovar a sua vida completamente. Deus tem força para você, amém? Seja fortalecida no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. O Ivair está dizendo assim, amém. Graças a Deus, fui tremendamente abençoado. É a palavra de Deus e, de fato, que Deus possa nos abençoar nesse tempo. Deixa eu ver aqui no grupo, ver se tem algum pedido de oração aqui, para que a gente possa orar. Deixa eu olhar aqui no grupo. Aleluia. A Marilene está pedindo oração pela restauração da perna da Ana Lúcia e a restauração dos pés da Nilma. Em nome de Jesus, sobre a vida da Ana Lúcia e da Nilma, nós ministramos a bênção do Senhor. Restauração completa sobre a vida dela, em nome de Jesus. Querido, eu queria que nós estivéssemos continuando a orar pela vida da Graciane, né? A Graciane, eu não tive notícias ainda em relação a... Eu sei que ela entrou para o bloco cirúrgico e não tive notícias depois do pós-operatório. Mas que nós possamos orar pela vida da Graciane, pela a família dela como um todo e por esse tempo que ela vai começar a desfrutar a partir de agora. Que Deus fortaleça ela e ajude ela em todas as coisas. Amém? Nós vamos
servir o Senhor, nós vamos continuar servindo a eles e orando por ela em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, querido, e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, pedir a bênção de Deus sobre aquilo que você está vivendo nesse tempo. E também aí pelo seu mês de setembro de 2021. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, neste momento, pela vida dos teus filhos, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, pela vida da Beth, ó Deus amado, que pediu oração aqui pela família. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, abençoando a vida dela, Deus, a família dela, ó Deus amado, abundantemente. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que a família da Beth, ó Deus amado, seja tocada pelo Senhor e que eles vejam a glória do Senhor, ó Deus, em cada situação da vida deles. Pai, também eu oro, ó Pai, em nome de Jesus, pela vida, Senhor, da Ana Lúcia, Senhor, e da Nilma. Ó Deus, restaura, Senhor amado, ó Deus, a perna da Ana, Deus, e também os pés da Nilva. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco essas duas mulheres diante do Senhor, ó Deus, e peço que o Senhor esteja abençoando poderosamente a vida delas. Oro também pela vida da Graciane, ó Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja sustentando a tua filha, Deus, em todas as coisas. Ó Deus, esse é um momento difícil, ó Deus, diante da perda, Deus, que o Senhor esteja suprindo a necessidade dela, dando condições, ó Deus amado, para ela possa viver uma vida que agrada ao Senhor, ó Deus, e viver, ó Deus, a vida que o Senhor dá a ela com alegria, Deus, apesar das circunstâncias, apesar, ó Deus, dessa situação tão difícil. Restaura a saúde dela, Deus, cura ela desse diabetes, ó Deus, em nome de Jesus, para que ela possa viver a vida e viver uma vida, Deus, para o louvor e a glória do Senhor. Abençoa os familiares, ó Deus, que estarão, ó Deus amado, sendo ali o primeiro suporte dela. Ó Deus, em nome de Jesus, sustenta a tua filha, Pai. É a nossa oração. Nós oramos também, ó Deus, pelo nosso mês de setembro de 2021. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar esse mês, ó Deus, e que possamos ter grandes experiências com o Senhor. Eu declaro um mês de portas abertas, de bênçãos sem medidas, de bênçãos extraordinárias na vida dos teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, bom demais estar com você aqui, né? Bom demais. Deus é poderoso, Deus é bom demais. Eu quero te convidar para estar conosco aí nesse final de semana, ficar conosco aí no Vale da Bênção, né? Nesse final de semana, hoje à noite a live dos jovens, amanhã às 16 horas o culto Kids e às 19 horas o nosso culto de celebração. E segunda-feira, às 6h33, nós teremos mais uma live com um convidado, que será o pastor Paulo Júnior, da cidade de Montes Claros. Homem que Deus tem abençoado de uma maneira muito especial, um grande amigo meu, e ele estará conosco aqui ministrando na segunda-feira. E na terça-feira nós estaremos aqui também, e quarta-feira, no encerramento desses 12 dias, nós estaremos recebendo o pastor Alvim. E eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de todos nós. Amém? Queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que você possa desfrutar do favor de Deus e viver os planos que Ele planejou para você. Que você possa desfrutar de tudo aquilo, das bênçãos do Altíssimo. Que as bênçãos de Abraão sejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até amanhã, então, e em nome de Jesus, fiquem com Deus.